Olá, meu nome é Daniela, sou coordenadora da área trabalhista do escritório Nunes e Savaia e eu vou falar um pouquinho sobre a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Como a gente sabe, a dispensa por justa causa, por iniciativa do empregador, ela ocorre quando o empregado descumpre alguma das hipóteses previstas no artigo 482 da CLT. Há um pouco de discussão doutrinária se esse rol é taxativo ou não, e se outras possibilidades de atos graves cometidos pelo empregado que não estejam previstas nessas alíneas, se também poderiam caracterizar a dispensa por justa causa. A outra possibilidade de rescisão do contrato por justa causa, mas nesse caso é quando o empregador comete uma falta grave, né, que é chamada de rescisão indireta do contrato de trabalho. Nessa hipótese, se o empregado quiser ver reconhecido o seu contrato por rescisão indireta, por iniciativa da empresa, ele deve propor uma reclamação trabalhista, né, denominada de rescisão indireta, e demonstrar para o juiz os motivos que levam ele a entrar com essa ação para requerer a rescisão do contrato. As hipóteses de rescisão indireta estão previstas no artigo 483 da CLT e também tem o mesmo questionamento se é um rol taxativo ou não. Alguma das hipóteses de dispensa por justa causa por ato grave praticado pelo empregado a desídio, por exemplo, que é em relação àquele empregado que tem muitas faltas reiteradas, é desleixado com o trabalho, pouco atencioso com as suas atividades. Essas faltas reiteradas em relação à mesma conduta faltosa, ela é passível de dispensa por justa causa. Nesse caso, a maioria da doutrina e da jurisprudência entendem que realmente tem que ter uma gradação da penalidade em relação a esse ato faltoso, né? Então, se o empregado ele tem várias faltas injustificadas, apenas uma ou duas faltas injustificadas não é motivo considerado grave pela jurisprudência para que a rescisão do contrato seja por justa causa, né? Nesse caso, a gradação da penalidade que tanto a jurisprudência quanto a doutrina procuram é que seja aplicada primeiro uma advertência em relação à falta injustificada, depois uma eventual suspensão, né, se tiver outra falta injustificada, e aí na reiteração dessas faltas há a possibilidade de dispensa por justa causa. É muito importante, um ato fundamental que é muito considerado para a validade da dispensa por justa causa em eventual ação trabalhista, é de que a dispensa ela seja efetivamente formalizada, né? Ou seja, dada por escrito e com fundamento, né? Qual é o motivo que justifica a dispensa do empregado por justa causa? A justiça ela considera, óbvio, quando estão presentes todos os requisitos que demonstrem o ato faltoso do empregado. Só que, considerando o princípio protecionista da justiça do trabalho, a justa causa elas são consideradas nulas, né? E aí faz com que o empregador ele seja condenado a pagar diferenças das verbas rescisórias, né? Que no caso aviso prévio, multa de 40% do fundo de garantia. Então, por isso, a gente fala muito da importância de aplicar uma justa causa realmente com fundamento, né? E se efetivamente forem praticados atos que corroboram com o disposto no artigo 482. A gente também tem a possibilidade de rescisão do contrato através de sentença penal condenatória transitada em julgado, né? A gente tem muitos questionamentos e é muito comum hoje em dia de um empregado preso, por exemplo, que deixa de prestar serviços numa empresa, né? O que eu faço? Posso rescindir o contrato por justa causa? Aí, nesse caso, a gente vai lá no rol taxativo do artigo 482 e verifica que é somente nos casos de sentença transitada em julgado, então não seria possível a dispensa por justa causa nesse caso. Também temos o abandono de emprego, que é algo muito recorrente, né? Principalmente eu acho em call center, que a rotatividade é muito grande. Na dispensa por justa causa, o empregado ele tem que ter uma falta reiterada de 30 dias, é o que a doutrina e a jurisprudência preconizam, né, para que seja realmente considerado o abandono de emprego. E que a partir dessa falta de 30 dias, o empregador deve chamar o empregado através de um telegrama com aviso de recebimento para ele justificar as ausências sob pena de rescisão por justa causa.
E não havendo retorno do empregado, no prazo concedido de 48 horas, 24 horas, da maneira que a empresa achar viável, se não houver a justificativa do empregado nesse tempo, aí o empregador envia um outro telegrama considerado rescindido o contrato de trabalho em razão das ausências injustificadas e do próprio não retorno do empregado ao trabalho para justificar essas faltas reiteradas, né? Como eu falei anteriormente, tanto a rescisão indireta não necessariamente deve observar a gradação das penalidades, justamente porque é uma falta cometida pelo empregador, né? Um exemplo clássico de rescisão indireta do contrato de trabalho é a ausência de depósitos do fundo de garantia por 3, 4 meses, né? É um exemplo muito recorrente, muito utilizado na doutrina e na jurisprudência. Bom, em eventual reclamação trabalhista, quando há a dispensa por justa causa por iniciativa da empresa, cabe a ela demonstrar que efetivamente a justa causa foi aplicada com a gradação das penas ou que o ato do empregado foi realmente grave para justificar a dispensa por um único ato, né? Então, o ônus da prova é da empresa e se não for um ato que dependa de prova, de imagens, de filmagens, etc., como, por exemplo, se foram faltas injustificadas, o próprio cartão de ponto do empregado e as advertências demonstrando que ele foi avisado, pré-comunicado que as suas ausências eram injustificadas, isso é matéria de prova numa eventual reclamação trabalhista para que o empregador tenha êxito nessa demanda. Bom, é isso. Como é um tema bastante extenso, a gente vai ficar por aqui e a gente comenta um pouco mais numa outra ocasião. Obrigada!